Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um casaca no seu coração, um bom dia e um bom começo de tarde. Sem demoras, muitas notícias para trazer para vocês. Vamos passar aqui os jogos da categoria de base. Quinta-feira, decisão do Sub-20 contra o Flamengo. Vamos falar aqui sobre o jogão de bola hoje, jogo que poderá colocar o Vasco da Gama mais próximo ainda do G4, que é o nosso objetivo. Vasco da Gama e Vila Nova. Vamos falar muito aqui sobre a situação de reforços no Vasco. Perfeito? Além da política. Bom, meus amigos, com relação às categorias de base, vamos lá. Quarta-feira, amanhã, Sub-20 pega o Macaé, Taça Guanabara. Quinta-feira, garotada do Sub-17. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro, a gente enfrenta o Flamengo. Tô acompanhando, a preparação tá show de bola. Sorte aí pra garotada. Primeiro jogo em São Januário. Segundo jogo lá no Raulino de Oliveira. Na sexta-feira o Vasco vai a Gávea para poder jogar com o Mulambo da Gávea. Esse jogo vai ser de tarde porque o estádio do Flamengo não tem luz, né? Estádio não, aterro, não tem luz. Bom, com relação ao jogo aí entre Vasco da Gama e Vila Nova, às 21h30, eu tô com Lisca. Rapaz, e vazaram a escalação do Lisca de novo, lá o GE, o Globo Esporte. O Lisca deve estar aí revoltado com esse vazamento aí. Mas enfim, o Vasco da Gama tem uma boa possibilidade aí de somar 9 pontos nas 3 próximas rodadas. Vila Nova, Remo e Londrina dá para vencer e o objetivo é terminar aí o primeiro turno da Série B entre os 4 primeiros. Perfeito? E meus amigos, com relação à situação de desfalques, o Riquelme não vai para a partida e Germancano também não, está suspenso aí. Nosso lateral esquerdo, Riquelme, está com entorse no tornozelo e o Michel aí aprimorando a parte física. Bruno Gomes é dúvida, sentiu a lombar e talvez não tenha condições de jogo. Bom, 2 jogadores estão retornando aí. Matias Galarza fica como opção no banco de reserva e Marquinho Gabriel, isso mesmo, Marquinho Gabriel voltará a ser titular. A única dúvida aí que o nosso treinador tem, segundo a escalação aí que foi vazada, é se ele vai com Daniel Amorim ou com o Sarrafiore para o lugar do Cano. Então a equipe do Vasco, a provável equipe do Vasco da Gama, será dessa forma: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan, Zeca, Rômulo, Juninho e Marquinho Gabriel, Léo Jabá, Morato, Sarrafiore ou Daniel Amorim. Se ele optar pelo Sarrafiore, já que o Marquinho Gabriel é o titular na cabeça do Lisca, muda completamente a forma de jogar. A equipe aí do Vila Nova, né, vem de uma derrota junto ao Sampaio Corrêa, perdeu dentro de casa de 2-0, vive um momento adverso e o Vasco pode emendar aí a sua segunda vitória consecutiva. E é o seguinte, mais um ânimo aí pro pessoal. Ontem, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, segundo Lucas Pedrosa, pingou o mês de junho. Houve o pagamento aí do mês de junho. Eu ainda estou aí para confirmar com funcionários do Vasco. Bom, parece que a CLT foi paga, né, o salário de carteira, mas o de imagem dos jogadores não caiu.
Essa é a informação que a gente tem. Bom, com relação à situação envolvendo aí saída de jogadores, ontem foi especulado aí que o Caio Lopes poderia deixar o Vasco da Gama para ir para a Chapecoense. A Chapecoense que já teve interesse aí também no Caio Tenório. Perfeito? A diretoria do Vasco desmentiu qualquer tipo aí de negociação com a Chapecoense. Com relação aí à situação de reforços, o empresário do jogador Shailon, lá do São Paulo, segundo Bola VIP, falou que ele não ficará nos próximos dias aí no São Paulo. O jogador está se desligando do São Paulo. O nome dele foi ventilado no Vasco da Gama. Vocês sabem que o Vasco tem uma grana aí para receber aí do São Paulo por conta daquele envolvimento aí do jogador que saiu no meio do ano, o Benítez, né, no começo do ano, melhor dizendo, e o Shailon pode pintar aí no Vasco da Gama. Ao invés do São Paulo dar uma grana para o Vasco, o Shailon viria a vestir a camisa do Vasco da Gama. Grande possibilidade dessa negociação acontecer. Meus amigos, com relação a Nenê, né? Ontem, a torcida do Fluminense está revoltada com o Nenê. O Nenê também está revoltado aí com o técnico do Fluminense. Ele foi substituído no jogo contra o América Mineiro, chutou a placa de publicidade, deu uma confusão com os torcedores aí nas redes sociais. E o torcedor do Vasco pediu aí o retorno do Nenê. O Nenê, que é aí vascaíno, ele não fala publicamente, mas ele tem uma identificação muito grande com o Vasco, jogou aqui por bastante tempo e seria, sem dúvida nenhuma, para quem tem hoje aí, né, Marquinhos Gabriel, Sarrafiore nessa posição, Nenê, se desligasse lá do Fluminense, seria muito bom para o Vasco da Gama. O Nenê, que com 40 anos joga muito mais do que muito garoto aí. Quem sabe a gente não veja aí o ídolo aí voltando ao Vasco da Gama, ele se desligando lá do Fluminense. Bom, com relação à situação da política, estamos aqui aguardando aqui firme e forte a situação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa ver aí novidades aí com relação aos processos eleitorais do Vasco da Gama. Tomara, quem sabe aí, que até o dia 21, quem sabe no dia 21, dia do aniversário do Vasco, o Levin não seja empossado aí, não seja o novo presidente do Vasco da Gama. Ele que é o presidente aí de fato e de direito, que levou um golpe, infelizmente, né? Bom, vamos torcer aqui, estamos acreditando que vai dar Vasco. Agradeço pela sua atenção, muito obrigado aí, deixe o seu joinha ou o seu dislike, ative o sininho e se inscreva aqui no canal. Muito obrigado. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!